Muito obrigada, senhor presidente, nosso querido senador Paulo Paim. Queria cumprimentar a todos os agentes comunitários de saúde que estão aqui para acompanhar a votação da urgência do projeto que é tão importante para todos vocês. Queria cumprimentar também todos os defensores públicos que vieram do Brasil inteiro, inclusive a professora Leni Veras, que é lá do meu estado de Roraima, que estão acompanhando também a PEC da Defensoria Pública. E eu queria cumprimentar de forma muito especial os nossos sindicalistas que estão ali, acompanhando também no dia de hoje a votação da PEC 11. A PEC 11 que na Câmara dos Deputados chamava-se PEC 111. E foi uma luta muito intensa dos sindicalistas, dos servidores, dos dois ex-territórios de Roraima e Amapá, para que a gente chegasse nesse momento aqui, no Senado Federal, para a aprovação dessa PEC em primeiro e segundo turno, e após a promulgação, nós podermos efetivamente beneficiar a esses quase 9 mil servidores de Roraima e Amapá que prestaram serviços relevantes aos nossos ex-territórios em um estado distante e longínquo, senador Paim, prestaram serviços no período de outubro de 1988 a outubro de 1993. Então, eu queria também falar da autoria dessa PEC, da deputada Dalva Figueiredo, do PT do Amapá. Queria chamar a atenção para o pioneirismo, pela coragem da deputada Dalva de arregimentar, numa única noite lá na Câmara dos Deputados, as assinaturas necessárias para fazer a apresentação da PEC 111. A PEC 111, na verdade, ela foi inovadora, porque ela conseguiu incluir todos aqueles servidores que tinham pendências junto ao governo federal, pendências administrativas que viviam rolando há anos e anos e não eram resolvidas. A PEC 111 não trata do resumo de uma série de outras proposições que foram apresentadas. Não é isso. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma proposta que visa, trazer esses servidores, resgatar esses servidores que prestaram serviços à União nos dois ex-territórios, para que se possa efetivamente assegurar o direito e cumprir o reconhecimento da União, do governo federal e do Congresso Nacional pelo trabalho que vocês prestaram. Então, eu queria aqui deixar muito claro o nosso envolvimento, a nossa vontade de, aqui no Senado Federal, aprovar hoje, senador Mozarildo, em primeiro e segundo turno, a PEC 111. Então, nós queríamos também falar da importância de todo esse processo de inclusão desses servidores, porque eu também sou servidora pública, também sou professora e conheço de perto a situação enfrentada pelos servidores públicos dos ex-territórios que, desde o início das reformas administrativas introduzidas na década de 90, lutaram para ver suas situações definitivamente solucionadas. Estes servidores, senhores senadores e senhoras senadoras, sofrem as mais diversas formas de discriminação e foram até perseguidos, tanto pelos órgãos de controle, como pelo próprio governo que conduziu a reforma administrativa na década de 90, que passou a tratar de forma diferenciada os direitos remuneratórios de várias categorias dos ex-territórios. Basta mencionar o exemplo dos professores, policiais civis, policiais e bombeiros militares, fiscais de tributos, técnicos administrativos, que enfrentaram demorados processos administrativos e judiciais. Aliás, muitos desses processos que visam garantir direitos remuneratórios em igualdade com as categorias correlatas da União se arrastam até hoje nos tribunais. Mas foi no governo do ex-presidente Lula que teve o início do resgate dos direitos dos nossos servidores, seja pela recuperação do poder aquisitivo, com reestruturação dos planos de cargos e carreira, mediante negociações na mesa nacional do Ministério do Planejamento, seja pela proposição de PECs, de iniciativa de parlamentares do Partido dos Trabalhadores. Quero aqui destacar que a PEC 483, da nossa querida ex-senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, que deu origem à emenda constitucional número 60 e a PEC número 111, da nossa ilustre deputada Dalva Figueiredo, do Amapá,
É graças à ação destas parlamentares do PT, nesta Casa Legislativa, pode ter hoje na sua pauta a apreciação da PEC 11. Nós não podemos deixar de destacar o relevante trabalho que a ex-senadora Fátima Cleide fez aqui para a inclusão dos servidores de Rondônia. De fato, outras propostas de emenda à Constituição sobre servidores dos ex-territórios de autorias de diversos outros parlamentares já tramitavam nas duas casas do Congresso Nacional. Porém, em que pese a boa intenção de seus autores, o conteúdo destas proposituras compreendiu apenas os anos de 1988, 1989 a 1990, porque tinha como data limite de janeiro de 91. A data limite dessas proposições era janeiro de 91, que compreende a posse do primeiro governador eleito. Neste caso, grande parte dos servidores que vão compor o quadro federal entrou entre meados de 91 e outubro de 93. Com acréscimo dos remanescentes de anos anteriores, ou seja, 88, 89 e 90, compreensível, pois, entender que estas proposições eram muito limitadas. Logo, não serviriam para incluir nenhum servidor do quadro federal. Além do mais, deixavam muitas pendências, tanto de servidores de Roraima quanto do Amapá. Por isso, meus amigos, foi elaborada a PEC 111 com o propósito de beneficiar os servidores contratados num período de 5 anos completo, como foi o caso de Rondônia. A PEC 111 estabelece, portanto, diferença frente às outras propostas, em que o período era de pouco mais de 2 anos, tempo em que a grande maioria dos servidores já pertence ao quadro da União, portanto, não ia beneficiar nenhum servidor. Em encontros realizados nos dois estados de Roraima e Amapá, em 2011, foram muitos os depoimentos de servidores de que as PECs apresentadas com limite de admissão até janeiro de 91 não trariam soluções para a situação funcional de todos os servidores. Os órgãos de controle, CGU, Tribunal de Contas, continuariam questionando suas admissões no quadro dos extintos territórios federais de Roraima e Amapá. Por que defendemos a PEC 111 de 2011? Porque o seu conteúdo é considerado inovador frente aos demais. A PEC 111 manteve todo o texto do artigo 31 da Emenda Constitucional número 19 de 98 e ampliou o prazo limite para a inclusão no quadro federal até outubro de 93. A exemplo do estado de Rondônia, que vai enquadrar servidores admitidos no período de 5 anos. Esse avanço foi compreendido por todas as categorias funcionais de Roraima e Amapá, em amplos debates que fizemos lá em Roraima e Amapá, com os nossos sindicalistas, sempre lá defendendo os interesses dos servidores. Então, ao longo desse tempo de discussão, houve todo um consenso em relação à necessidade da aprovação da PEC 111, que era aquela que melhor atendia os anseios dos nossos servidores. Durante todo esse tempo, eles defenderam, os sindicalistas, com afinco e integralidade, a PEC 111, porque sabiam que esses 5 anos resolverá definitivamente a situação dos servidores que trabalharam na transformação e efetiva instalação do estado de Roraima e Amapá. A PEC 111 também inovou ao incluir pendências funcionais que há anos carecia de solução, como a situação dos policiais civis e dos fiscais de tributos. Anos. Mas foram prejudicados, entre os servidores, foram os mais prejudicados. A categoria mais prejudicada foi os policiais civis e os fiscais de tributos. Então, é fato que a aprovação dessa PEC vai beneficiar todos eles. Antes da apresentação da PEC 111, os servidores da Secretaria de Segurança Pública de Roraima, como o Josias, que está ali presente, e os fiscais de tributos já se mostravam cansados de acompanhar processos que há anos tramitavam para lá e para cá, sem nenhuma decisão favorável para que esses servidores fossem incluídos. Portanto, justiça seja feita. Os grandes protagonistas desse novo momento vivido pelos servidores do Amapá e de Roraima são a deputada Dalva Figueiredo, autora da PEC 111, os servidores e sindicalistas envolvidos, os dirigentes sindicais, e também contribuíram muito para que ela chegasse a esse momento.
Então, meus amigos e amigas, os nossos sindicalistas que representaram com competência, dedicação suas categorias, também têm o seu protagonismo nesse processo. Desde o começo desta luta, eles sempre presentes nos corredores das duas casas legislativas, particularmente nos momentos decisivos de negociação, sempre lá, lutando para que se resolvesse da melhor forma possível os avanços na tramitação desta PEC. Nunca é demais lembrar que a PEC 483, repito, de autoria da ex-senadora Fátima Cleide, do Partido dos Trabalhadores, foi iniciada no governo do ex-presidente Lula, que originou a PEC, a Emenda Constitucional número 60 de 2009, para o Estado de Rondônia, para beneficiar os servidores do Estado de Rondônia. Não podemos esquecer também que foi no governo do ex-presidente Lula que a PEC 483 foi aprovada e promulgada. Somente em um governo que respeita e valoriza os servidores seria permitida a apresentação, a aprovação e promulgação de uma matéria desse porte que beneficia os servidores daqueles estados longínquos do nosso país. Hoje temos um governo que não apenas respeita as necessidades existentes na categoria dos servidores públicos do país, mas, sobretudo, que adotou a posição política de promover o desenvolvimento em todas as regiões do país, distribuindo renda, aumentando as oportunidades de emprego, valorizando o salário mínimo e fazendo concursos públicos. Foi este governo que teve a coragem de contribuir para a aprovação da PEC 111 neste Parlamento, mesmo tendo cuidado de não deixar que o impacto orçamentário gerado por uma despesa permanente para a União viesse a onerar os cofres públicos. Exatamente por este zelo com a coisa pública, o PT foi acusado de atuar contra a PEC 111. Lá no meu estado de Roraima, por exemplo, foi muito divulgado, assim como ocorreu também no estado do Amapá, que o governo do PT eram contra a PEC 111. Das duas umas, ou os criadores desse tipo de boato queriam, na verdade, que a PEC 111 não fosse aprovada, principalmente na Câmara, ou jogavam com a possibilidade de construir uma brecha para cobrar do Poder Executivo Federal a responsabilidade financeira do Estado brasileiro diante da aprovação desta PEC. De fato é que, de forma coerente e coesa, a bancada do PT contribuiu com 70 votos na votação. Conceder mais 2 minutos, senadora, eu já lhe dei. Concluindo, senhor presidente. 13, era 5. Muito obrigada. Só para aqui depois. O fato é que todos os votos do Partido dos Trabalhadores no primeiro e segundo turno foram favoráveis à PEC 111. Eu não posso deixar aqui de agradecer também ao Ministério do Planejamento, que abriu a mesa de negociação, a ministra Miriam Belchior, com os sindicalistas, com os parlamentares das duas bancadas, para que a gente encontrasse uma forma de resolver essa situação e colocar a PEC para ser aprovada no Congresso Nacional. Da minha parte, senhor presidente, tenho orgulho de acompanhar passo a passo esse processo de luta dos servidores dos extintos territórios de Roraima e Amapá. Participei diretamente das inúmeras reuniões que ocorreram no Ministério do Planejamento, na Secretaria de Relações Institucionais, estive presente nas audiências com a presidência da Câmara e com os líderes na Câmara, para que a gente pudesse efetivamente incluir na pauta e votar. Não foram poucas as vezes em que estivemos presentes recebendo em nosso gabinete todos os sindicalistas que estavam ansiosos para ter uma notícia favorável em relação a esta PEC. Então, aqui no Senado, quero dizer, senhores e senhoras senadoras, que a aprovação desta PEC tem grande relevância para quase 9.000 servidores civis e policiais militares de Roraima e do Amapá, que há anos lutam para conquistar esse direito que é deles. A propósito, alguns poderão até perguntar por que a PEC 111 não tem um prazo ainda maior, mais abrangente. Quem sabe 95, 96. Eu explico. Dizendo que a justificativa dela, da PEC 111, está na Constituição Federal, no artigo que transforma os territórios federais de Roraima e Amapá em estados. Está lá na Constituição.
Nele se estabeleceu que fossem aplicadas as normas e critérios seguidos da criação e instalação do Estado de Rondônia. Esta unidade da Federação conseguiu aprovar a Emenda Constitucional 60, que inclui servidores que trabalharam na instalação do Estado entre dezembro de 81 e março de 87. Então, senhores, a PEC aqui no Senado traz em seu texto também a possibilidade técnica e jurídica de ser feita já na regulamentação a solução de mais uma pendência com uma parcela de servidores do extinto Banco de Roraima, o BANER, que era uma entidade da administração direta do ex-território. Essa importante categoria de servidores trabalhou na liquidação do BANER no período estabelecido pela PEC 111, que é outubro de 88 a outubro de 99. Por oportuno, eu quero aqui defender a proposta de emenda à Constituição deste Senado, assegurando aos integrantes da carreira policial militar dos ex-territórios de Roraima e Amapá, incorporada aos quadros em extinção da União, os mesmos soldos adicionais, vantagens e direitos remuneratórios já concedidos aos policiais militares do Distrito Federal. Hoje nós tivemos na CCJ a possibilidade de inclusão da pauta nessa PEC, mas não foi ainda possível. Na próxima semana nós teremos uma nova articulação para inclusão na PEC, na pauta da CCJ, para que a gente possa também ver a situação dos nossos policiais e bombeiros militares dos três ex-territórios. Então, senhor presidente, eu queria aqui, enfim, compartilhar com todos vocês a alegria da PEC número 11, que aqui no Senado, a PEC número 11 de 2014, que tem como relator o senador José Sarney, homem político que conhece o Brasil, parlamentar com grande afinidade com as questões dos servidores públicos dos ex-territórios. Então, hoje nós deveremos, já está na pauta aqui do Senado Federal, a PEC 11, 111 na Câmara, 11 aqui no Senado, na relatoria do senador José Sarney. Vamos fazer votos, pedir aos senadores e senadoras que se sensibilizem com essa nossa luta e para que possamos aprovar em primeiro e segundo turno e depois promulgar a PEC 111, a PEC 11 aqui no Senado Federal. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.